Seja bem-vindo a mais um episódio do Líder Medcast, o seu podcast de saúde. Dr. Sidney. Moisés, tudo bem? Mais um episódio para você então do Líder Medcast, o melhor podcast em saúde. Já vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para você continuar recebendo informação de qualidade e fazer com que a gente possa continuar trazendo essa informação para você. Hoje a gente tem a honra de receber aqui a doutora Jéssica Duran, médica, pós-graduada em Medicina do Esporte pelo Instituto Vita, que veio aqui bater um papo com a gente sobre um assunto extremamente polêmico, extremamente legal. Eu e o Moisés, vamos tirar nossas dúvidas sobre isso. Jéssica, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Vamos bater um papo então sobre isso. Obrigadão pelo convite, muito bom a gente estar aqui, quebrar alguns paradigmas, conseguir falar sobre o uso da cannabis numa área tão específica que é a área do esporte. Estou aqui para ajudar vocês e conseguir disseminar informações aí para todo mundo. Obrigado de novo. E eu confesso que eu mesmo, como pessoa, vou também quebrar os meus mitos, os meus paradigmas, e aproveite você que está aí para entender cientificamente, entender medicamente até onde ou até onde não a gente pode utilizar, o que significa toda essa questão da cannabis dentro da medicina. Moisés, vamos então apertar, doutora Jéssica? Vamos, seja bem-vinda novamente, doutora. Obrigada. O que é medicina canabinoide? A medicina canabinoide é uma área recente da medicina, né, que a gente visa estudar um pouco o papel dos canabinoides no nosso organismo. Então, o Sidney, ele sabe que na nossa faculdade, por exemplo, a gente não estudou sobre o sistema endocannabinoide, mas desde os anos 90, 80, 90, comprovadamente, a gente tem um sistema no nosso corpo que chama sistema endocannabinoide, com receptores endocannabinoides, e a gente produz cannabis no nosso corpo também. Esse sistema, ele tem o intuito de alcançar no nosso corpo homeostase, equilíbrio. Então, ele controla o sistema neurológico, o sistema endócrino, cardiovascular, responsável, de fato, por diversos mecanismos fisiológicos, adaptativos, com o intuito de ter esse equilíbrio no nosso corpo. E a partir do momento que a gente usa um produto à base de cannabis externo, a gente consegue ativar esses receptores e causar esse objetivo de ter equilíbrio no nosso corpo. Então é isso, o sistema endocannabinoide funciona nesse sentido e a medicina canabinoide vem pra gente conseguir tratar dores, tratar inflamação, tratar distúrbios do sono, melhorar o humor, ansiedade, estresse em diversos tipos de pessoas com diversas comorbidades pra gente alcançar uma melhora de saúde e qualidade de vida. Cannabis é a planta da maconha? Isso. Podemos dizer assim. Exato. Cannabis, então, a maconha, a gente pode chamar de maconha, pode chamar de cannabis, no fim é a mesma coisa. Cannabis é o termo bonito para falar de maconha, né? Mas a cannabis é uma planta medicinal que já é usada há muito tempo e que tem mais de 500 substâncias. Dentre essas substâncias, a gente tem os fitocannabinoides, que são os canabinoides produzidos pela planta e que têm uma função ativa no nosso corpo. A gente tem os terpenos, que eles também têm funções ativas, mas que o objetivo deles é dar o cheiro para a planta. Tem os flavonoides, que também têm funções no nosso corpo, mas que eles têm um sentido de dar o sabor para a planta. E dentre os fitocannabinoides, que são mais de 150 fitocannabinoides estudados... Tudo isso dentro da cannabis, dentro da planta. Dentro da única Exato. planta chamada cannabis, certo? Isso, Que é a maconha. Exatamente. E aí, dentre os fitocannabinoides, a gente tem mais de 150 estudados e a gente tem o CBD e o THC, que são os mais falados. O CBD é o canabidiol, que é o principal composto não psicoativo da planta, ou seja, que não causa alteração neurosensorial, e o THC, que é o tetrahidrocannabinol, que é o que causa as alterações psicoativas. Então, o THC é aquele que deixa chapado, que dá larica, que dá alterações. Mas quando a gente fala de cannabis medicinal, o THC também tem um uso, mas a gente tá falando muito mais especificamente do CBD, porque ele tem muitos benefícios e quase nada de efeitos colaterais. Em quais casos que se usa o CBD ou o THC?
Vamos começar primeiro pelo THC. E também isso é separado nessa medicação, que são dúvidas reais minhas mesmo, tá bom, Jéssica? Tá. Que eu já sou mais velhinho, né? Então, eu preciso tirar as minhas próprias dúvidas. Então, você falou muito bem, então são todos esses fitoterápicos que estão dentro da cannabis e outras substâncias, né? Outros componentes, e eles podem ser separados ou não, ou é usado a planta in natura. Como que chega lá na gente? Vem junto o THC, ou é só o CBD? Como é que Perfeito. funciona isso? Pode ser separado, né? Então, dentro dos produtos à base de cannabis, a gente tem 3 principais tipos. Então, tem os isolados, que pode ser só o CBD, só o THC, só o CBG, que é um outro fitocannabinoide, só o CBN, que é outro fitocannabinoide. Então, apenas um, isolado. Pode ser o Broad Spectrum ou espectro amplo, que é aquele em que a gente tem todos os fitocannabinoides menos o THC. Né? Então, a gente tem CBD, a gente tem CBN, CBG, toda a parte da planta, menos a parte psicoativa, que é o THC. Só o THC que causa alterações psicoativas. Exato. Tá. Então, E para aí- que você que está aí. Então, dentro da cannabis, o THC, que é o tetraidrocannabinol, ele é o que causa, então, o barato, né? Que causa aí o efeito recreativo, entre várias coisas, que vocês já sabem, né? Mas então nós estamos falando dos outros até o momento. Então você Isso. consegue separar isso para fazer uso medicinal. Isso. Mas também o THC também existe algum uso medicinal. Vamos lá. Existe um uso medicinal também. E aí, o último produto que tem é o espectro completo, ou full spectrum, onde a gente tem todas as partes da planta, incluindo o THC, né? Quando a gente usa o espectro completo, principalmente quando a gente quer obter um efeito que chama efeito entourage. O que significa isso? Ou efeito comitiva, né? O entourage é um efeito que foi estudado principalmente pelos estudiosos lá de Israel que estudam o sistema endocannabinoide, e eles viram que quando a gente usa a planta mais próximo do encontrado na natureza, ou seja, com todas as partes da planta, a gente potencializa os benefícios de cada substância e anula o efeito colateral. Então, normalmente, o full spectrum que a gente usa aqui no Brasil é produtos ricos em CBD ou ricos em CBG, CBN, nos outros fitocannabinoides não psicoativos, com um pouquinho de THC, até 0,3% de THC. E isso é muito positivo, porque o THC não vai ter o efeito psicoativo dele, mas a gente vai conseguir usar o efeito positivo do THC, porque ele tem também efeitos positivos. Então, o THC ele pode ser usado no controle de dor, ele é um analgésico muito potente, um anti-inflamatório muito potente. Em doses baixas, ele consegue aumentar a disposição, foco, motivação. Ele também tem um controle de náuseas, né? Então, ele é um antiemético potente também. Quando a gente usa ele em doses baixas, a gente consegue potencializar até os benefícios do CBD e gerar um produto de maior qualidade. Então, é muito positivo. E aí, quando que a gente pode usar o CBD e o THC, por exemplo? O CBD, ele é utilizado para muitas patologias, para muitas condições e também para pessoas que não têm patologias, mas querem melhorar a qualidade de vida. Então, ele é um ansiolítico muito bom. A gente pode utilizar em transtornos de ansiedade, em transtornos depressivos, transtornos do estresse pós-traumático. A gente pode usar em dores crônicas no geral. Então, artrite, Isso no Brasil é liberado. A gente consegue, sim. Prescrição médica. A Anvisa, desde 2018, 2019, libera isso pra gente. Então, a gente tem produtos à base de cannabis, à base de CBD, principalmente. Libera, então, pro médico. Isso tem que ficar claro também. Pro médico prescrever. Exatamente. Assim como o médico prescreve uma morfina, que também vem de uma planta, né? Mas com uso adequado, né? Essa é a grande discussão para mim, eu acho, né? Então, isso que você falou, o médico está autorizado, então, você estava apontando para a gente antes, né? Então, a Anvisa está liberado. Então, desde 2018, 2019, a Anvisa libera tanto a venda em farmácias, então tem alguns produtos, esse ano, se eu não me engano, já 21 produtos foram liberados de ser vendidos em farmácias. Se a gente for em uma farmácia aqui na Avenida Paulista, por exemplo, pode encontrar esse produto vendido sob prescrição Quando você fala médica. produto, né? Acho que precisa melhorar para ele ficar mais claro. Medicamento. O produto é já um comprimido? Como funciona? Isso, Qual a apresentação? Óleo? Normalmente é um óleo, né? Normalmente Óleo é um óleo. sublingual. Então, Tá. óleo para ser usado debaixo da língua com uma absorção sistêmica.
né? Perfeito. Eu falo produto porque os da farmácia, que são liberados, normalmente só são os óleos. Só que a gente pode importar também, né? Que acaba, hoje em dia, sendo o de maior custo-benefício. Então, na importação, não tem só o óleo. Tem o óleo, tem cápsulas, Perfeito. tem gummies, que são as balinhas, tem géis, cremes de uso tópico, tem patches de absorção intradérmica, a gente tem as flores também que podem ser usadas in natura por meio da vaporização. Então, por isso que eu falo produto, porque Claro. aqui no Brasil a venda na farmácia é só um tipo de produto que tem, é só o óleo sublingual, mas quando a gente recorre à importação, que ela pode ser feita também com a autorização da Anvisa, depois de ter uma prescrição médica, você consegue ter um mundo de produtos que podem tratar muitas coisas. Mas esses produtos também são de indústria farmacêutica, ou não? São também de indústria Esses outros que você farmacêutica, falou. mas importados ou dos Estados Sim. Unidos ou da Europa, Não estão normalmente. ainda no Brasil, mas, por exemplo, nos Estados Unidos já tem outros produtos que não só de forma de óleo, Isso. desses outros componentes que você estava falando. Exatamente, Tudo exatamente. legalmente, desde que precisa de uma autorização específica, individual da Anvisa? para essa Precisa. importação? Então, como que funciona para importação? Passa em consulta médica. Começa com o médico. Exato. O médico vai te avaliar, vai conversar com você, entender quais são seus objetivos, suas dores e vai prescrever o produto ou os produtos mais adequados para você. Então, por exemplo, na medicina esportiva, uma questão de dor osteomuscular depois do treino, melhorar a recuperação muscular. Normalmente, a gente vai prescrever um óleo sublingual que vai ter uma ação sistêmica de diminuir a inflamação, de melhorar a dor e otimizar a recuperação pós-treino. E a gente pode prescrever um gel tópico para parte de recovery, por exemplo, e ter uma ação mais local. Então, a gente prescreve isso, o paciente vai no site da Anvisa, cadastra essa receita no site deles com algumas informações pessoais e automaticamente, se esse produto tiver numa lista já de produtos liberados, a Anvisa vai te dar um termo falando que por 2 anos você pode importar esses produtos e viajar em território nacional com eles sem problemas. E a partir disso, você consegue fazer a compra do produto lá dos Estados Unidos aqui para o Brasil. Como que faz a compra? A gente tem importadoras, né? Então, a gente tem... ou com as próprias marcas, algumas marcas já têm... Escritório no Brasil. Exato, representantes aqui no Brasil. Ou a gente tem algumas importadoras que trabalham com multimarcas, né? Como se fossem grandes farmácias online que conseguem ter várias marcas. Então, a gente consegue ter um acesso mais fácil e melhorou muito esse acesso nos últimos anos, com a gente tendo produtos muito bons da Europa e dos Estados Unidos aqui no Brasil, que mesmo com o dólar e o euro em alta, a gente consegue ter um custo-benefício muito bom. Produtos de alta qualidade, que a gente sabe em cada frasco do produto o que tem de CBD, o que tem de THC, que não tem metal pesado, que não tem contaminação, e ter isso na casa do paciente em torno de 15 a 20 dias no máximo. Então ele não está ainda lá na prateleira da farmácia, mas tem um acesso totalmente possível, Isso. rápido e fácil pela internet após seguir esse espaço que é passar no médico, ter uma receita, uma aprovação, tudo de forma Exatamente. assim célere, né? Mais rápido. E aproveitando a sua especialidade, que é a medicina esportiva, né, Jéssica? Eu acho que, apesar também, muita gente está assistindo, apesar do meu tamanho, eu sou um praticante, né? O Moisés é testemunha, Sim. que é um dos meus incentivadores. Que é mais praticante que eu, claro, mas a gente termina o treino muitas vezes, o dia seguinte tem dor, ainda mais quem treina bastante. Isso acho que você deve ser bastante procurada lá no... Que eu tô ouvindo, tô pensando no interesse próprio aqui, né? Então, na recuperação de treinos também é uma das aplicações. Exato. A gente sabe, né, que depois do treino a gente vai ter lesões musculares, principalmente nas miofibrilas musculares, né? Qualquer treino de moderada a alta intensidade causa isso. E isso gera um processo inflamatório. Esse processo inflamatório, ele é positivo para a questão de hipertrofia, regeneração muscular. Então, a gente precisa passar por esse processo. Só que o que acontece? Ele também gera coisas negativas, né? Então, a gente pode ter dor, pode ter limitação funcional, pode ter edema articular. E isso faz com que a gente não consiga treinar em tão alta intensidade no dia seguinte, por exemplo. Ou se limitar nas nossas próprias atividades do dia a dia também por conta dessa dor. A cannabis, ela modula a inflamação. Então, ela tira a parte ruim da inflamação,
dor, edema, espécies reativas de oxigênio, citocinas inflamatórias que são prejudiciais e deixa a parte boa, que é a parte de regeneração tecidual e cicatrização de feridas. Ou seja, a gente vai treinar, vai ter menos dor pós, mas a recuperação muscular vai estar otimizada. Então, todo o processo inflamatório positivo, as citocinas anti-inflamatórias vão estar superativas. Então, vai ter hipertrofia, a gente vai ter emagrecimento, a gente vai ter a parte positiva, só que com menos dor. Então, é muito positivo. Isso já está sendo usado em profissionais, em atletas de alta performance, justamente por esses motivos, né? A gente está usando, sim. Então, os Estados Unidos, eles foram, assim, os pioneiros nisso, né? Eu acho que desde 2019, 2020, mais ou menos, a gente tem atletas de diferentes modalidades sendo, inclusive, patrocinados por marcas de cannabis lá. Então, a gente tem atletas do atletismo, da natação, do jiu-jitsu, do MMA, de diversas modalidades mesmo, sendo até patrocinados, fazendo esse uso. E aqui no Brasil, desde também de 2021, assim, 2022, a gente está conseguindo também. Então, a gente tem representantes do BMX, do skate, do surf, também do jiu-jitsu, também do MMA, da natação, atletas paralímpicos, muitos tipos de modalidades se beneficiando, principalmente do CBD. E por que principalmente do CBD? Porque a WADA, né, que é a Agência Mundial Antidoping, a priori, desde 2016... Eu ia perguntar isso, você já está respondendo. Ela só libera o CBD nas competições. Isso é importante, né? Não está dentro do doping, então... Exato. Isso que você está falando. O CBD não está. Então, no ano retrasado, em 2020, a gente teve a primeira Olimpíada moderna em que a gente teve o CBD liberado. E muitos atletas, inclusive, fazendo uso lá durante as Olimpíadas do CBD. Tá. Então, foi muito legal. Posso fazer uma observação? Porque você que está aí ouvindo, né? O que acontece? Você fica pensando, não, a questão da cannabis, e essa questão aí do uso recreativo. Não, a gente está falando aqui do uso positivo. Em nenhum momento aqui a gente falou sobre a parte psicoativa, né? Então, a WADA, com W, né, é uma federação que estabelece uma lista de todas as substâncias proibidas e que cairiam numa situação de doping para o esporte, por exemplo, e dentro do esporte isso é muito bem estabelecido e muito criterioso, para que ninguém tenha uma vantagem competitiva sobre o outro apenas usando uma medicação. Então, se uma medicação como essa, CBD, essa fração foi liberada por essa entidade, você pode ter certeza absoluta que houveram inúmeros estudos antes dizendo que está tranquilo e que cientificamente pode ser usado, vai trazer benefícios. Não é isso? Exatamente. Então você tem os atletas de alta performance olímpicos usando desta forma, bem indicado de maneira médica. Por exemplo, recuperação... Quer dizer, aquela que você falou também, isso é muito legal, né? Porque o processo de hipertrofia ou de qualquer tipo de ganho de capacidade muscular ou capacidade cardíaca, ele envolve inflamação, né? Para quem está ouvindo, talvez nunca ouviu falar, né, Jéssica? A Jéssica pode falar melhor até que eu, mas a inflamação faz parte do jogo. Toda vez que você treina, principalmente os treinos de hipertrofia, né, de força, você está... Como que seu músculo aumenta de tamanho? Pelo processo inflamatório. E processo inflamatório envolve, entre outras coisas, dor, que é a parte ruim da situação. Então, eu entendi, me corrija, que o CBD, entre outros aí componentes, conseguem controlar melhor essa dor e, portanto, melhorar essa recuperação e te disponibilizar para o novo treino e até, como você disse muito bem, para o seu dia a dia de trabalho, porque é complicado você treinar e no dia seguinte está dolorido. Quando você é mais jovem, é mais tranquilo isso, como vocês. Hoje, com mais idade, quando a gente pega um treino pesado, o dia seguinte você está morto de dor. Então, é um negócio a se pensar bem, de maneira bem importante, né? Exato. E aí, no esporte, a gente tem também outras queixas, né? Que tanto atletas amadores quanto atletas profissionais podem trazer. Que tem a questão de ansiedade pré-competição, principalmente, né? Ou ansiedade realmente no dia a dia dos treinos, ou de pessoas... atletas amadores, o estresse e a ansiedade do dia a dia normal, né? A gente sabe que a população de atletas profissionais, eles estão implicados a terem mais questões de saúde mentais, então eles são uma população que tem uma prevalência maior de questões de saúde mental, seja burnout,
seja ansiedade, seja estresse pós-traumático. E o CBD A cobrança por ter... pela entrega no resultado. Né? Exato, então Isso, perfeccionismo atleta profissional, envolvido. você tá falando? Exato, o atleta profissional, ele tem tá. muito isso, né? Ele tem uma prevalência maior de questões de saúde mental se comparado com a população, entre aspas, normal. E quando a gente fala do CBD, do papel dele na saúde mental, ajuda muito, porque o CBD ele é um ansiolítico muito potente que não tem os mesmos efeitos colaterais das medicações alopáticas tradicionais usadas na psiquiatria. Então, ele trata, melhora o humor, diminui a ansiedade, diminui o estresse, mas sem que a gente tenha os efeitos colaterais. O único efeito colateral em doses mais altas do CBD é o sono. Então, a gente consegue lidar com isso muito bem usando doses mais moderadas, né? Além disso, a questão do sono também é muito importante nos atletas. Então, os atletas profissionais eles lidam muito com jet lag também, com uma rotina de treino muito puxada, de ter que acordar 4, 5 horas da manhã e dormir mais tarde. E eles precisam de mais sono do que a população geral também. Então, a gente consegue muito melhorar a qualidade do sono. Primeiro, usando desse efeito colateral, entre aspas, do CBD, de aumentar o sono, a gente usa isso para induzir o sono. Então, insônias iniciais são muito bem tratadas com CBD. É um efeito colateral ou também conforme a dosagem? Conforme a dosagem, né? Então, maior a dosagem, maior esse efeito do sono. Acaba sendo o efeito colateral dose dependente, né? Mas a gente usa esse efeito colateral, entre aspas, por o bem, para melhorar, induzir o sono. E também ele melhora a qualidade do sono, o CBD, porque ele consegue fazer com que a gente mantenha os ciclos de sono de forma mais contínua. Então, a gente passa direitinho por todas as fases de sono e aproveita melhor elas. Às vezes, quando a gente está nessa rotina cansativa de treino constante, muita ansiedade, muito estresse, nosso cérebro fica meio que, entre aspas, acordado o dia todo, e a gente não passa direito pelas fases finais de ondas gama e sono REM, que é o sono mais profundo, porque a gente tá com o cérebro nessa fase de luta ou fuga constante. Ele acha que ele não pode desligar. Com o CBD, a gente consegue fazer com que o cérebro desligue, que a gente descanse de fato, que a gente aproveite as fases finais, que a gente tenha um sono reparador. Então, isso melhora muito a qualidade do sono também. E pode-se criar algum tipo de dependência? Não cria dependência. Essa pergunta é muito importante, muito. Ouve bem a resposta, por favor. O CBD ele não causa dependência e nem tolerância, né? Então, ele não tem essa capacidade. O dia que você quiser parar de usar o CBD, a partir do momento que você para, não vai ter nenhum efeito rebote disso, nenhum efeito colateral da suspensão. E ele não causa tolerância. Por quê? A gente não tem receptores fixos, a gente não nasce com receptores fixos de CBD no nosso sistema nervoso central. Então, a gente não vai precisar cada vez de doses maiores para ter o mesmo efeito. Não tem isso. O THC pode causar tolerância, né? E pode causar uma dependência muito mais social do que a dependência química de fato, né? Essa é a diferença principal entre os dois fitocannabinoides. Eu tenho uma Para pergunta. traduzir, só daqui a pouco você vai fazer uma Sim. pergunta, mas para traduzir essas duas coisas em relação à dependência, né? A dependência química, que o seu corpo fisiologicamente ele vai pedir mais daquela medicação ou daquele composto, né? Seja as drogas que vocês estão acostumados, já ouviram falar bastante. O seu corpo ele pede mais, se você não tiver, você vai ter efeitos colaterais gravíssimos, do tipo convulsão, dor de cabeça, da abstinência daquela medicação. E a tolerância é quando você então precisa de cada vez mais doses para fazer o mesmo efeito. Esse é um dos motivos que vai dando a dependência. Então você vai aumentando cada vez. Então isso não acontece então com essas medicações que a gente está aqui comentando, Exato. tirando o THC, que não vai estar sempre presente. E quando tiver, eu me lembro que você falou hoje aqui no nosso começo, é em doses bem pequenas, conseguindo utilizar-se apenas da parte boa. Exatamente. Né? O que eu te cortei? Fala. Não, eu ia fazer uma pergunta que talvez eu te aperte Pergunte demais, tudo. doutora. Não, mas é aqui mesmo, é isso. Pode fugir um Quanto pouco mais dessa apertar, melhor. Ela já autorizou mesmo. Já li algum tempo atrás que não foi um dos motivos da liberação da maconha no Brasil, era pelo motivo se pessoas que têm uma predisposição a serem esquizofrênicas poderiam desencadear isso. Isso falando de um outro viés. Agora indo para a medicina, o uso do canabidiol como uma medicação. Existe algum estudo falando desse mesmo sinal vermelho
para uso de canabidiol ou CBD com ou sem THC? Para pessoas que têm uma predisposição à esquizofrenia? Então, vamos lá. Primeiro, o que acontece, né? Falar sobre, esclarecer um pouco esse mito. O THC, a gente, idealmente, não é legal usar em pessoas muito novas. Porque o córtex pré-frontal, que é a nossa área de tomada de decisão no cérebro, ele é desenvolvido, termina o desenvolvimento por volta dos 24, 25 anos. Então, se a gente usa THC ou qualquer substância psicoativa, como cocaína, heroína, crack, êxtase, enfim, qualquer substância psicoativa que causa alteração neurosensorial antes desse término do desenvolvimento, a gente pode ter efeitos colaterais a longo prazo disso. Então, a gente pode diminuir memória, diminuir a atenção, a gente pode ter muitos prejuízos, ruim, né? exato, muitos prejuízos comportamentais e cognitivos desse uso. A questão de propiciar o desenvolvimento de uma psicose ou da esquizofrenia acontece de fato, principalmente quando a gente usa muito precocemente, quando a gente usa em pessoas que têm histórico familiar ou histórico pessoal para o desenvolvimento de psicose, doses muito altas do THC. Então, a gente precisa de muitas coisas para isso acontecer. Então, primeiro, uso precoce, antes dos 25, 24 anos. Se tiver um atleta de alta performance de 18 anos, possivelmente ele é algo a se estudar, sabe? No THC, no THC em doses altas, tá? Okay. Então, o CBD, vamos lembrar do começo, ele não é psicoativo, ele não causa alteração neurosensorial. E tá dentro da cannabis também. Exato. Vamos falar isso um monte de vezes. Então, ele não prejudica esse desenvolvimento neuropsicomotor, o desenvolvimento do córtex pré-frontal. Não causa isso. E, hoje em dia, a gente até estuda o CBD para o tratamento de psicoses, para o tratamento de esquizofrenia. Então, não acontece isso com o CBD. E nem com os outros fitocannabinoides não psicoativos, como aqueles que eu falei, o CBG, que é o canabigerol, o CBN, que é o canabinol. Eles também não são psicoativos e eles também não causam essa alteração a longo prazo. Então, assim, é muito seguro nesse sentido. A gente pode usar até o CBD em crianças. Então, crianças autistas, crianças que têm algum tipo de epilepsia infantil. Já está autorizado e já inclusive já existe. A gente usa. Mas sem o THC. Exatamente. Assim como outras drogas, né? A gente pode até, né, usar o THC quando o risco-benefício for superado, né? Então, por exemplo, uma criança que tem uma epilepsia muito refratária, que a gente já tá com vários anticonvulsivantes, que já tá com CBD numa dose muito alta, a gente pode tentar usar umas doses um pouco menores de THC para conseguir combater os estímulos epileptogênicos no cérebro dessa criança. Como em outras drogas em medicina. Exatamente. É assim a mesma coisa. Não tem medicação que só tem uso adulto, dá na mesma. Exatamente. Basta o quê? Ter critério, ter a conduta correta, né? Pensar no custo-benefício. Ah, você não pode usar tal medicação fazer uso pediátrico, mas em alguns casos, como a doutora Jéssica falou, já esgotou todas as outras possibilidades, sim, você vai lançar mão. O THC, né, a gente estava até falando antes, em que casos que a gente pode usar o THC, então? Então, principalmente os casos mais refratários, epilepsias refratárias, dores crônicas refratárias. Então, dores crônicas, o CBD, ele responde muito bem. Então, ele é um tratamento muito bom para dores crônicas, como artrites, artroses, fibromialgia, cefaleias. Mas quando, mesmo com CBD em doses otimizadas, a gente não consegue um controle bom dos sintomas, a gente pode usar também o THC. A gente pode usar em idosos com demências avançadas, porque... Perdão de cortar. Imagina. Pode continuar. Só completar, porque as demências avançadas, os idosos, ao contrário dos jovens e dos adultos, que respondem mal ao THC, que ficam chapados, que têm muitas alterações, os idosos respondem muito bem. Eles têm uma melhora do humor, uma melhora da cognição muito boa com o THC. Então, a gente pode usar em Alzheimer avançado, por exemplo, em Parkinson avançado também, porque a gente tem respostas muito positivas.
Já li alguma matéria também em alguma matéria, não me recordo onde, queima e radioterapia também tem utilização. Exato. O THC principalmente, mais do que o CBD. Porque o THC, primeiro, ele trata as dores refratárias e ele tem um efeito, né, que a gente conhece como larica, mas ele aumenta de fato o apetite. E o que acontece com o paciente oncológico? Deixa de comer. Ele deixa de comer, ele tem muita náusea. Então, a gente usar uma medicação que aumenta o apetite e que controla a náusea, que controla o vômito, é perfeito. E o THC faz isso. Então, é muito positivo para o paciente oncológico. Nos Estados Unidos, diversos estados liberam o uso do THC para esses pacientes, porque tem um controle muito efetivo dos sintomas e melhora muito a qualidade de vida no paciente oncológico que está em cuidados paliativos ou naquele que está realmente fazendo a quimio, a radioterapia com intuito curativo. De cura, né? Exatamente. Mas ainda assim, com controle de doses, Exato, etc. Isso sempre é importante. o acompanhamento médico, sempre né? acompanhamento médico para regular toda a posologia da coisa. Exatamente. Né? Não é a livre, né? Isso é importante você que está aí entender. É o uso médico, assim como outras medicações, drogas psicoativas que são utilizadas em outras situações psiquiátricas, ortopédicas, pós-cirúrgicas, Exato. anestésicos, é a mesma coisa. Essa é a ideia geral. Aproveitando esse gancho, daí a gente teve, então, acho que você já comentou aqui, a questão da Anvisa. A Anvisa está já... na Anvisa está liberado o uso dessas em formas de medicações sempre. Mas no CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, que é o nacional, que regula, está acima de todos os conselhos estaduais, houve há um tempo atrás, acho que há uns 4 meses, sei lá. Acho que foi em outubro, uma resolução que falava uma coisa, que foi meio que proibindo alguns usos, e depois eles voltaram atrás. Fale um pouquinho pra gente. Essa resolução ela acabou caindo e hoje continuam os estudos, é isso? Exatamente. Então, o CFM, ele sempre se posicionou um pouco contrário à tendência mundial de estudar e permitir tanto o CBD quanto os outros fitocannabinoides. Ele sempre tinha sido contrário. Mas acho que no começo de outubro de 2022, do ano passado, eles acabaram publicando uma resolução falando que só seria permitido o uso do CBD, apenas o CBD, para tratar algumas doenças específicas. Fizeram uma listinha Exato, uma lista de doenças, epilepsias, principalmente. E isso limita muito um uso que a gente já tem agora, os avanços que a gente tem agora. Porque hoje no Brasil, desde quando foi permitido pela Anvisa, lá desde 2019, houve um aumento exponencial tanto em médicos prescrevendo, quanto em pacientes fazendo uso e se beneficiando. Então, houve uma pressão da comunidade médica, da comunidade de pacientes, das empresas de cannabis também, contra o CFM, contra esse posicionamento do CFM, e aí eles revogaram isso, abriram um inquérito público para que as pessoas pudessem se manifestar sobre isso, para que elas pudessem embasar seus posicionamentos em relação à permissão ou não disso, e aí eles se comprometeram a estudar mais e a rever os artigos mais recentes sobre isso. Porque, por exemplo, no ano passado, a gente teve um aumento crescente e o recorde de artigos publicados sobre cannabis medicinal no mundo. Se eu não me engano, foi mais de 4.000 artigos publicados no ano passado sobre isso. E aqui no Brasil, a USP é um dos principais polos de estudos sobre isso. Então, a gente tem estudos sobre o burnout em profissionais de saúde com o uso do CBD. A gente está tendo estudo de mulheres com endometriose com o uso de CBD. Então, assim, tem crescido muito e a gente tem visto muitas possibilidades de uso de melhora de qualidade de vida no geral ou no tratamento de patologias. E a gente sabe que nós médicos, a gente tem esse direito à autonomia, né? Autonomia médica. Então, a partir do momento que a Anvisa, que é o órgão regulatório, é favorável ao uso das medicações, a gente pode prescrever. Né? Então, a gente parte muito desse pressuposto e de diversos artigos que conseguem embasar isso em muitos usos. Então, hoje, para você que está aí, então a gente tem meio que um embate, né? Uma briga, entre aspas, entre a academia, entre a ciência, né? E aquele órgão que regula a profissão médica, que é o CFM. Mas, provavelmente, né? A gente já viu, provavelmente não, a gente já viu isso em outras medicações, e todas aquelas que no final da história trazem
benefícios pro último da linha, que é o paciente, o cara mais importante de todos. E é por isso que a gente existe, é por isso que a gente está aqui. Quando tiver benefício para esse paciente, no final vai dar tudo certo. Então, depois de todos os estudos científicos, vão descobrir que existem esses benefícios e provavelmente as resoluções vão vir de maneira a estabelecer a ordem para que todo médico possa prescrever e o paciente que precise possa se beneficiar desses produtos, né? Com certeza. Muito bem. Já tem utilização, acredito que sim, né? Foi citado, mas já é uma conduta médica da especialidade da psiquiatria, por exemplo, para substituição de algumas outras medicações? Já sim. Então, porque existe um certo conservadorismo nisso, né? Exato, né? A gente tem principalmente os médicos mais antigos, muito conservadores em relação a isso, mas os médicos mais novos vindo com essa tendência, que, como eu falei, é uma tendência mundial, que tem acontecido em diversos países, de diminuir a medicalização do paciente, né, no fim das contas. E a gente conseguir trocar alguns produtos medicamentosos alopáticos, que tem um monte de efeito colateral, pela cannabis. Então, para o tratamento de transtornos de ansiedade de leve a alta intensidade, transtornos depressivos. Depressivos também tem incluído? Depressivos também. O estresse pós-traumático, o burnout, insônias, né? Então, vários distúrbios do sono também. Tudo isso a gente consegue. E para os transtornos bipolares, os transtornos psicóticos, a gente também tem uma linha muito grande de estudos crescendo, falando sobre os benefícios do CBD, principalmente nesses distúrbios. Então, tem sido muito positivo, sim. E eu acredito que com o avanço dos anos, a gente vai conseguir cada vez mais entender o papel da cannabis na saúde mental toda, assim. Eu acho que muitas patologias em saúde mental podem se beneficiar do uso do CBD. Mesmo que com uso combinado, Exato. Muitas vezes, com a medicação tradicional. Então, pacientes mais refratários, a gente pode fazer um uso tentou combinado. de tudo. Exato. Já chegou na dose máxima de um inibidor de recaptação de alguma substância psicoativa e não conseguiu ainda. E assim vai. Né? E até você acrescentar o uso desses produtos, por exemplo, sempre beneficiando o paciente. Não é que uma coisa vai excluir a outra também. Né? Exato. Mas vai certamente ser uma ferramenta a mais para eventualmente se juntar a uma medicação alopática, às vezes, e finalmente conseguir tratar o paciente e controlar os sintomas, que isso é o mais importante. Né? Exatamente. E na área de medicina esportiva, né, apesar da UADA manter o THC proibido nos períodos de competição... O THC é proibido. O THC, tá lá na né, listinha de doping. o THC e qualquer outra substância de cannabis que não o CBD então, só no o CBD. período competitivo é proibido. Fora da competição, se você for pego com THC, tudo bem, mas no período competitivo não pode, né? Se eu não me engano, é 150 nanogramas por ml de THC que pode. Apesar disso, muitas ligas estadunidenses permitem o THC, principalmente pela questão social envolvida no esporte. Então, a NBA, desde 2020, permite o THC, apesar da UADA. A UFC com a USADA, né? Porque o UFC não responde à UADA, responde a uma outra entidade que controla o doping, que chama USADA. E a USADA permite o THC também. Então, no UFC, até em uma das últimas lutas, eu esqueci o nome do atleta, ele estava fumando na hora da pesagem, assim, ele foi até... O UFC, se aplicar o ADA, acaba o UFC. Exatamente. Então, no UFC, muitos atletas usam. Na NBA também, né? Então, peraí. Do basquete... Só um parênteses. Nesse caso do UFC, não chegava a ser medicinal. Porque ele estava fumando. Ou tem alguma... Porque o medicamento, até onde eu entendi, quando é um medicamento, tem uma manipulação. Quando é fumado, tem essa manipulação? Então, eu não sei exatamente o que ele estava fumando, Sim. né? Mas a gente pode usar o uso inalatório também com intuito medicinal. Porque o uso inalatório, ele vai ter uma absorção pulmonar, e essa absorção pulmonar, ela gera um efeito mais rápido. Então, principalmente para crises de ansiedade, dores agudas, pode ser utilizado. Mas, obviamente, eu acho que
O atleta, ele foi muito mais na questão recreativa mesmo, Sim. de confrontar Sim. a autoridade e falar, agora a gente consegue, agora a gente pode. Até né? porque acho que lutar sob efeito de uma substância psicoativa, acho que não é vai legal. ser muito legal. Essa luta, será que Exatamente. ele foi antes da luta? Foi na pesagem, né? Foi antes. Ah, eu sei quem, eu lembro que eu só não tô conseguindo lembrar o nome dele, mas eu eu sei esqueci quem também. E aí, a NFL, por exemplo, ela ainda não permite o THC. Mas ela financiou no ano passado, está financiando grandes estudos com o uso da cannabis, não só do CBD, da planta como um todo, tanto na questão de recuperação muscular dos atletas de futebol americano, quanto na questão de prevenção e tratamento da encefalopatia traumática crônica, que são as concussões, as lesões cerebrais que são muito frequentes no futebol ainda mais americano. futebol americano. Exato. A gente sabe que pelo potencial anti-inflamatório da cannabis, um potencial neuroprotetor que tem também, ele pode prevenir as lesões cerebrais e também tratar os sintomas da encefalopatia traumática crônica, porque trata a demência, melhora o humor, estabiliza as funções neuropsicomotoras. Então, pode ser um advento muito positivo, assim, no futebol americano em esportes de contato. Isso já, tempos passados, para a NFL, teve um problema muito grande por causa disso. Das pancadas que tinham. Exatamente. É o principal, Acho que tem até um filme né? falando sobre isso. Tem mesmo. Entre Gigantes, alguma coisa assim. Isso, que é foi isso feito um mesmo. estudo para um médico falando que teve a maioria dos jogadores depois de 20, 30 anos. Isso pode acontecer também no UFC. Só que não tem Todos o UFC os esportes de contato, né? A gente tem o Maguila, né? Aqui, Exato. que ele o Muhammad Ali. O Maguila, inclusive, ele tá usando o CBD. Inclusive, é muito legal. Ele tá usando pro controle dos sintomas pós-encefalopatia e ele melhorou muito, né? Segundo os relatos da família, dos médicos dele. É muito legal nesse sentido. Então, nos esportes de contato, qualquer esporte que tiver um alto contato, futebol normal, futebol americano, esportes de luta, a gente pode ter, né, por conta de como mexe o nosso Sim. cérebro, ter um trauma, ter uma concussão, e isso levar a essa encefalopatia traumática crônica, que é a encefalopatia do pugilista, né? Que antigamente a gente conhecia assim. Isso gera sintomas como o Alzheimer, por exemplo, né? Então, diminui memória, diminui atenção, modifica o humor, o comportamento. Isso é muito negativo para o paciente e para a família, né? E a gente sabe que o desenvolvimento, principalmente no futebol americano, é muito grande. Sim. Então, a NFL está se posicionando muito nesse sentido de conseguir, apesar de ainda não permitir o THC, de permitir só o CBD, de conseguir entender que a planta tem muitos benefícios e que pode ser utilizada a favor dos atletas se a gente tem esse intuito medicinal, se a gente tem o controle de dose, como o Sidney falou. A preservação da saúde, a integridade Exatamente. física do profissional. Uma Exatamente. ferramenta médica a mais para poder ajudar numa patologia, num Exato. incômodo gigantesco como esse, claro, tem que ser bem-vinda pela comunidade médica. E eu me incluo nesses médicos mais velhos que vocês estavam falando. Não tão, mas convivi mais que talvez com conservadores, se eu pensar nos professores muito. Mas é necessário que a gente abra a nossa mente e vá entendendo melhor tudo isso, como estou eu pessoalmente, e você que está aí fazendo agora, né? Separando o joio do trigo, né? Tudo que a gente falou aqui agora não tem nada a ver com uso recreativo, né? Nós estamos falando de uso medicinal, seja do CBD, seja dos outros C, seja do THC, que estão então dentro dessa situação. E se vai trazer benefício para o paciente, eu como pessoa e como médico não tenho dúvida que tem que ser estudado e oferecido, né, e disponibilizado para quem precisa. Imagina, por exemplo, se você tivesse esse estudo já comprovadamente, a encefalopatia traumática. Quem acompanha, quem gosta de luta, por exemplo, você vê uma Maguila hoje é um negócio que é bem complicado, né? Ou o próprio o Alzheimer também teria, Parkinson no caso, também. né? Desculpa. Uhum. Pode Sim, ter alguma ajuda relação também. também. Então, quer dizer, se você pudesse trazer essas pessoas à normalidade mesmo com a luta, o que é óbvio, né? Aqueles atletas que têm mais pancadas na cabeça, acho que é até um pouco óbvio que vai o cérebro sofrendo essa consequência. Não é para todos também, não é todo mundo que pratica e luta, ou que pratica esse tipo de esporte vai ter. Mas os que são mais frequentes
né? Com certeza, acabam um tendo impacto um impacto maior. muito maior. E se ele tiver um benefício, alguma ajuda para fugir disso, seria espetacular, né? Exatamente. Mesmo tardio, hoje o Maguila então usa o CBD. Ele tá usando para o tratamento, né, dos sintomas tardios da encefalopatia. Tem sido, assim, positivo pelos relatos que a gente tem lido. Um atleta que, ele inclusive faleceu no ano passado, porque, enfim, ele tinha um câncer, se eu não me engano, hepático. O Elias Teodoro, do UFC, ele tava, inclusive, ele teve aquele termo de excepcionalidade, o TUA. Ele tinha um TUA pro uso tanto do THC quanto do CBD. Na competição. Ele podia usar o THC no momento competitivo porque ele tinha muitas dores crônicas e porque ele estava também tratando um câncer, enfim. Então, ele foi o primeiro paciente, o primeiro atleta a conseguir usar até no período competitivo o THC. Porque ele tinha esse termo de uso excepcional para conseguir isso. Então, também a gente tem tido avanços, assim, a gente tem também quebrado alguns paradigmas no sentido de só o CBD é medicinal, o THC é um vilão. Não, o THC também tem usos, também tem aplicações, mas, obviamente, a gente precisa da consulta médica, a gente precisa entender quais são os casos em que a gente pode ou não usar, que a gente tem ou não benefícios, qual a dosagem limite para aquele paciente. Tudo isso é muito bem estudado. Uma curiosidade. A do Maguila, por exemplo, ele está fazendo uso do CBD, do THC, fumando, com dosagem que eu manipulada. saiba, ele tá usando o óleo sublingual mais rico em CBD. Então, é aquele Full Spectrum, que tem 0,3% de THC, mas cujo astro principal é o CBD. Então, para a questão de modular o humor, de fazer com que ele consiga otimizar os processos mentais dele, que ele consiga ter mais energia, mais motivação, mais foco, para que ele consiga ter mais comunicação com a família dele, né? Então, que eu saiba, é o CBD no uso sublingual. E hoje, se fosse usado, na verdade, hoje, tanto no UFC como no futebol americano, o uso é para diminuir a possível inflamação em função do impacto. Exatamente. É tipo uma prevenção. Exato. Então, ele tem esse efeito anti-inflamatório, um efeito antioxidante também e neuroprotetor pelos mecanismos anti-inflamatórios e antioxidantes. Então, em ratinhos, por exemplo, a gente já viu que é capaz de prevenir algumas demências, né? Então, por esses efeitos. Aí agora a gente está tentando estudar de fato em humanos, principalmente nesses esportes de alto contato, para ver se previne ou não. Então veja bem, estudar, esse é o ponto. É fazer a coisa científica direito. Foi o Nate Diaz que usou, que foi uma... Ele mesmo, foi ele Nate mesmo. Diaz. Uma forma... A cara dele, né? É, a cara dele. A cara dele. Não, ele na luta é extremamente audiência gigante, né? Porque sim. é muito bom. Não, dele e aí lutar. ele faz isso, né? Fica... Não, mas certamente, se ele usar... Na luta não dá mesmo. Não tem como, né? Porque a capacidade fica mais lento, né? Então ele não teria o mesmo benefício com que ele certeza, Então né? ele fez uma espécie de enfrentamento às É por isso As que eu disse a cara dele. autoridades, né? as entidades aí como a UADA e tal, e né, tá no direito dele, Se pelo menos. posicionando Se lá. posicionou e sempre, a gente pode ser contra ou a favor, independente disso, mas isso sempre leva a alguma ação que termine alguma coisa positiva, né? Que eu gosto de crer que o mundo é positivo. Sim. No final, fazendo esses estudos, independente de qualquer um, fazendo a coisa com as pessoas preocupadas, com a pessoa final, que somos nós, os pacientes, né? Sempre vai ser positivo. Então, Com acho certeza. que fez esse fato, nesse enfrentamento, e acho que as pessoas passam a pensar mais, como você que está ouvindo aí também vai pensando mais sobre o assunto. Porque o mundo acaba não tendo muita informação ainda sobre isso. Jéssica, você concorda comigo? Concordo. Se você colocar numa balança quem é contra e quem é a favor, essa balança hoje, ela tem muito mais gente no contra. Por falta de conhecimento. Exato. Isso, por falta assim, de ter até o questionamento. É engraçado até, né? Porque quando a gente fala do medicinal, alguns estudos já foram feitos, né? E aqui no Brasil, se eu não me engano, mais de 80% são a favor da liberação para o uso medicinal. Mesmo com Perfeito, tanta olha que legal. desinformação. E se você for na balança falar para o uso recreativo?
Aí pro Vai recreativo... ser ao contrário. Exatamente. 80 contra. Exatamente. Mas olha que paradoxo, né? Você tem, então, a possibilidade de ter um uso importante e que beneficie o paciente, que vai ser ele mesmo, ou o seu avô, o seu pai, mas ainda faltando informação, que é que nós estamos trazendo aqui agora, que é um uso medicinal, estudado cientificamente, seja do CBD, ou até do THC, ou do... que tem todos os componentes, é full spectrum, seja qual for, estudada assim como as outras drogas que se utilizam no hospital. E tem regras para isso. Então, por exemplo, para usar morfina dentro de um hospital, não é só lá, por exemplo, prescrever lá na evolução médica. E deve ter passado por isso também. Certamente, isso sem dúvida. Bem antigamente. Mas... né? Que eu não sou tão velho assim. Mas... Era da sua época, assim. Você que ajudou lá atrás. Mas mesmo no hospital, você tem que preencher um receituário extremamente específico, que tem um controle rigoroso pelas entidades que fazem esse controle. E, por exemplo, outras medicações que você conhece aí como faixa tarja preta, mesma coisa, né? Tem aquelas de uso restrito hospitalar. Mesma coisa vale para o que nós estamos falando aqui. Então vamos tirar de lado o preconceito, né? E vamos estudar o benefício pro paciente. Eu acho que esse é o grande ponto. Concorda comigo, Jéssica? Com certeza. E o interessante foi que no início da nossa conversa você disse que que nós temos receptores canabinoides. Isso. É muito engraçado, porque sabe aquela sensação que a gente tem depois do exercício de bem-estar, de euforia, de relaxamento, que a gente fala que é liberação de endorfina? Sim. Não é endorfina. Nos últimos estudos, nos últimos anos, se eu não me engano, já mais de 6 estudos conseguiram comprovar que a gente tem sim liberação de endorfinas pós-exercício, mas essas endorfinas não penetram na barreira hematoencefálica, ou seja, não vão lá para o cérebro e não causam essa sensação. O que acontece? Depois do exercício, a gente libera um endocannabinoide, que é um canabinoide que nosso corpo funciona, que chama anandamida. Anandamida vem do sânscrito, significa molécula da felicidade. E essa anandamida, liberada depois do exercício, principalmente os exercícios de moderada a alta intensidade, corrida, principalmente endurance, ela vai lá no cérebro e ela causa essa sensação de bem-estar, euforia, relaxamento depois do treino. Então, runner's high, que é o barato da corrida, não é das endorfinas, é dos endocannabinoides. Então, a gente tem receptores e endocannabinoides no nosso corpo. Pergunta, o exercício de 1 hora bem treinado, numa academia, numa quadra de tênis, num basquete, num futebol, consegue liberar ou só no endurance? Consegue liberar também. Consegue liberar também. Então, aquela sensação, pô, tá pago, fiz o treino bem, tô me sentindo bem, é porque a gente liberou endocannabinoide. Mas uma pergunta também bem, né? E só o exercício tem que ser aeróbico para liberar? Tem que suar? Ou pode ser um exercício puro de força? Tem que ser um exercício físico de moderada a alta intensidade. Pode ser de força também. Pode ser de força também, pode ser o resistido também. E também, muitos estudos já constataram na área de medicina do esporte que a questão da gente manter ou não o exercício está muito associado com o nível de endocannabinoides que está no nosso corpo. Eles também são responsáveis pela motivação pré-treino que a gente tem. Demais isso, mas então peraí, preciso perguntar. Legal. Essa motivação, muito bom isso. Então, quer dizer, a doutora Jéssica está falando que o nível de endocannabinoides que você mesmo produz, tá totalmente relacionado à motivação para a manutenção daquela prática. Quem tiver mais, tem mais motivação. Isso, mas peraí. Então vamos supor, você nunca fez exercício, ou está começando com mais idade, então esse nível de endocannabinoide... 2 perguntas. Esse nível ele é mantido por quanto tempo, quando você começa a fazer nos primeiros treinos? E já tem algum estudo explicando se, por exemplo, é genético, alguma manifestação de algum gene que você produza mais ou menos que o outro atleta? Como é que é isso? Entendeu a minha pergunta? Entendi. O que leva você a ter mais vontade, né, de fazer exercício, de continuar naquela vontade? A gente ainda não tem essas respostas, infelizmente. Na Itália, principalmente, tem alguns pesquisadores que estão muito interessados em saber sobre o papel
do nosso sistema endocannabinoide na questão de motivação a um bem-estar físico, né? Na questão da gente ter uma vida mais equilibrada, de desenvolver menos doenças cardiovasculares. Então, lá na Itália, eles conseguiram ver que quanto mais hábitos saudáveis a gente tem, mais endocannabinoides a gente produz. Certo. E quanto mais endocannabinoides a gente produz, mais a gente vai realimentar esses hábitos saudáveis e menos doenças cardiovasculares a gente vai ter, menos doenças crônicas não curáveis a gente vai ter. Mas a gente ainda não sabe o que além dos hábitos saudáveis, o que leva à expressão desses endocannabinoides? É genético? Quanto tempo eles ficam circulando no nosso corpo? A gente ainda não sabe isso. Mas é um belo estudo, né? Mas são estudos que estão, assim, sendo feitos. A influência dos hábitos de vida, dos hábitos saudáveis nisso, e como a deficiência desses endocannabinoides também podem explicar, por exemplo, estresse crônico, o desenvolvimento de doenças crônicas intratáveis, como as doenças cardiovasculares, as próprias doenças neoplásicas também. É muito interessante essa linha de estudo que tem sido desenvolvida. É claro que tem gente que você vê que não gosta de praticar atividade física. E é claro que tem gente que ama, né, que depende absolutamente disso. Acho que esse estudo vai chegar numa conclusão bastante relevante e importante para a população. Então, a pessoa que treina e tem os hábitos saudáveis, ela vai ter um aumento dos receptores ou potencialização dos receptores que já tem. E a pessoa que não treina por preguiça ou não tem tempo ou qualquer outro motivo, o uso dela consegue equivaler igual a pessoa que treina? O uso do CBD vai dar equivalência de benefício da pessoa que treina? A gente pode usar o CBD exatamente com esse objetivo, da gente conseguir melhorar o bem-estar e a qualidade de vida no geral. Então, fazer com que aquela pessoa tenha mais disposição, tenha mais motivação. Para ir atrás do... Exatamente. Então, faz muito sentido, né? Esses mesmos pesquisadores na Itália estão tentando ver isso, vendo como essa deficiência de endocannabinoides a gente pode tratar com o CBD. A gente pode tratar com os canabinoides externos e conseguir fazer com que a pessoa crie mais hábitos saudáveis e diminua todas as consequências negativas do sedentarismo, de hábitos de vida ruim. É uma atitude preventiva gigantesca para diversas doenças que nós falamos aqui. Exatamente. Hipertensão, diabetes, obesidade, colesterol. Estresse, etc. O CBD, por exemplo, ele age muito na resistência insulínica. Então, pacientes, por exemplo, meus mesmo, que usam insulinoterapia, diabéticos que usam insulina, metformina, liraglutida, utilizam um monte de antidiabético e a própria insulina. Começa a usar o CBD, diminui a dose das medicações. Hemoglobina glicada, que é o marcador de como a glicemia está nos 3 meses, controlado. É incrível, assim, incrível. Em quanto tempo de uso? Em 2, 3 meses de uso. Então, a gente tem visto muitos benefícios na saúde no geral também. Tem sido bem positivo. Lembrando que sempre bem monitorado, bem assessorado por um médico que seja especialista, como a doutora Jéssica, para que possa ser usado da maneira correta. Uma pergunta. Então, o colega que lá está nos ouvindo, dando audiência aqui para o IDMedcast, ele quer... Então, ele, por exemplo, ele é faz treino amador, né? Ele procura, então, a melhoria da qualidade de vida. Ele é um treinador amador. E ele tem um atleta amador. Tem dores, tem às vezes uma falta de estímulo. Como que ele começa essa jornada para ele poder... Ele já pode marcar direto uma consulta, por exemplo, com um médico do esporte? E como que é esse trajeto, né? Para ele chegar até o uso, por exemplo, desde que ele se beneficie? Ou contra o médico, né? Ou contra a especialidade. Como que você conta que é na prática isso daí? Exatamente. A gente ainda tem, né, cerca, acho que de 2% dos médicos do Brasil que prescrevem o CBD, que conhecem os benefícios da cannabis, né? Exatamente pelo fato de que na nossa faculdade, nas faculdades tradicionais, a gente ainda não estuda sobre isso. Então, idealmente, tem que procurar um médico da especialidade que você deseja
deseja que você saiba que é prescritor. Porque ele vai conseguir te orientar melhor na questão de dosagem, em como você vai fazer um uso que seja otimizado para você, como a gente pode melhorar a sua rotina em relação a isso. Então, a primeira questão é procurar ou conversar com o seu médico de confiança ou procurar um médico que seja também da sua rede de apoio, que você saiba que prescreve. E a partir disso, esse médico vai fazer a avaliação de tudo na sua vida, das medicações que você já usa, da sua rotina ou não de treino, dos seus hábitos de alimentação, para conciliar o uso dos canabinoides, melhorar todas essas coisas da sua vida, né? Quando um paciente vai no consultório da doutora Jéssica, quais são as maiores dores? Quando eu falo dores, tipo necessidades, que ele vai procurar você para uma receita de uma terapia canabidiol ou também por outros motivos e acaba indo por esse rumo? Na questão de esporte, né, como eu atendo como médica do esporte, eu acabo vendo principalmente as dores crônicas, né? Então, dores osteomusculares pós-treino, lesões osteomusculares crônicas. Então, a gente tem aqui, principalmente em São Paulo, muitos pacientes, atletas amadores, que são amadores de alto nível, de alta competitividade. E eles acabam tendo muitas lesões, né? Então, principalmente nisso, eu tenho também muito a questão de saúde mental em pauta. Então, a gente sabe que hoje em dia a gente vive num Brasil que é muito ansiogênico. A gente não tem como, mesmo a gente tentando levar uma vida mais equilibrada possível, não tem como a gente não ter estresse, não ter um pouco de ansiedade no nosso dia a dia. Então, eu prescrevo muito para isso. E também a questão de sono, insônia e qualidade do sono, muito pautada também no estresse, né? Então, a gente sabe que a insônia é uma das grandes manifestações da ansiedade e do estresse que podem acontecer. E a gente tem tido uma epidemia muito grande de prescrição de zolpidem, por exemplo, de benzodiazepínicos, de pessoas que fazem uso crônico dessas substâncias e que não tratam de fato a insônia. Então, eu uso muito também nesse sentido. Eu acho que são as 3 principais coisas: dores crônicas, insônia e ansiedade. E quando você fala em médico prescritor, existe algum órgão que regula ou como funciona isso mais ou menos? Hoje em dia, qualquer médico que estude, que saiba, pode prescrever. Claro. Não precisa fazer nenhum curso, não precisa tirar um título de especialista ainda por enquanto, não há isso. Então, assim, eu recomendo, se você é médico e gostaria de iniciar isso, faça os cursos primeiro, porque a gente precisa estudar isso, leia artigos, né? Então, por exemplo, eu me especializei, eu comecei baixo, assim, eu comecei num curso gratuito da Unifesp, que é um curso para pessoas no geral. Me interessei por isso, busquei na Green Flower, que é uma universidade dos Estados Unidos, e eu fiz uma especialização lá. Depois, aqui no Brasil, iniciou uma pós-graduação em medicina canábica. Eu também fiz essa pós-graduação e sempre me atualizo com diversos cursos, diversas conferências, congressos que tem tido mundialmente também. É muito importante a gente se atualizar e a gente sempre fornecer para o paciente as bases científicas do que a gente está falando. Porque sem ciência não existe medicina, né? A gente precisa ter isso, a gente precisa mostrar o artigo, a gente precisa mostrar a evidência científica. E hoje em dia existe muita evidência científica no uso da cannabis em diversas áreas de atuação na medicina. E é uma área que está em crescente. Você cada vez tem mais cursos, cada vez mais estudos, cada vez mais artigos, como todas as outras práticas médicas foram começando, mesmo técnicas cirúrgicas ou clínicas ou de medicações, elas vão chegando e ocupando o seu espaço. Mais uma vez, a gente fala 1000 vezes isso, mas desde que traga benefício para o paciente, né, que o custo-benefício seja ok, positivo, vai terminar em coisa boa para esse paciente, né, para todos nós. Tem alguma contraindicação? Existem algumas contraindicações, principalmente contraindicações relativas ao uso, né? Então, gestantes, lactantes, né? Porque tem a questão do fornecimento do suprimento nutritivo para o bebê, para o feto. Isso, né? A gente não vai dar produtos à base de cannabis para um bebê recém-nascido. Então, mães que estão amamentando ou gestantes, a gente não utiliza.
Pessoas que têm psicoses muito avançadas, a gente vai pesar o custo-benefício disso primeiro, né? Não usar produtos com THC, principalmente, né? Essas são as principais contraindicações. Então, a gente precisa fazer um inventário muito grande dos antecedentes familiares, dos antecedentes pessoais e das medicações em uso desse paciente para a gente entender todo o custo-benefício da prescrição ou não. Perfeito, muito bem. Então, resumindo, qualquer médico hoje que tenha essas condições em seu dia a dia, ache algum uso, alguma indicação para dor ou para algumas dessas outras patologias que a Jéssica citou, pode procurar. Ainda não é uma especialidade, né? Mas você tem diversos atalhos, diversos cursos para a pessoa poder se informar e prescrever da maneira adequada para o seu paciente poder se beneficiar. Moisés, aprendeu bastante? Demais. Muito bem. Jéssica, muito obrigado pela sua presença, pelo seu desprendimento de vir aqui contar pra gente, dividir conhecimento, que é o nosso maior propósito. Você que está aí, espero que você tenha aprendido bastante. Compartilhe com todas as pessoas que você ama para que eles possam também se beneficiar dessa informação. Palavras finais, o que você acha, como vai ser daqui para frente o uso aí do CBD e da cannabis dentro da medicina? O que você acha? Diga lá. Perfeito. Eu acredito que nos próximos anos a gente vai ter muito mais em pauta esse assunto, né? A gente está só começando e mesmo começando a gente já teve muito crescimento tanto na produção científica quanto na curiosidade dos pacientes, da população no geral. Então, nos próximos anos, com certeza, a gente vai ter muito mais em pauta esse assunto, porque hoje em dia as pessoas querem muito a questão de prevenção de doenças, as pessoas querem diminuir a medicalização e a gente tem um produto que tem quase zero de efeitos colaterais e que potencialmente pode tratar muitas condições e veio da natureza. Então, a gente com certeza vai ter um avanço muito grande nos próximos anos. E na questão da medicina esportiva, eu acredito também. E, assim, a UADA, né, por mais que o THC, ele também tenha alguns efeitos colaterais, não seja para todo mundo, ele não é um grande ergogênico. Então, a gente não tem grandes condições para vetá-lo ao uso no esporte. Então, a UADA se comprometeu a rever o uso do THC e eu acredito que nos próximos anos a gente vai ter a cannabis como um grande suplemento no esporte para melhorar indiretamente a performance esportiva dos atletas. Acho que vai ser isso. Muito bem, Jéssica. Muito obrigado. Foi uma honra tê-la aqui. Moisés, aprendemos bastante? Muito obrigado, doutora. Obrigada, gente. Você aí, espero que tenha aprendido também. Se inscreva no canal, em todas as outras redes sociais. Obrigado. Até semana que vem.